Então, eu convido a Fernanda, sinta-se à vontade, e agora, falar um pouco para nós da palavra de Deus. Obrigada, Josué. Obrigada, pessoal. Bom dia para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de poder estar com vocês nessa manhã para poder compartilhar aquilo que Deus já colocou no meu coração. Não sei se todos me conhecem, mas meu nome é Fernanda. Eu sou pastora aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Itupeva e quero compartilhar com vocês hoje sobre esse profeta tão especial para mim, Abacuque. Então, eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias lá no livro de Abacuque, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Isso, Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que você traga a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso que a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Eu queria orar com vocês nesse momento. Paizinho querido, nós te agradecemos tanto pelo teu cuidado com a gente, te agradecemos porque o Senhor é presente, nós sabemos disso, cremos nisso. E agora acabamos de ler a tua palavra, que nós cremos que é útil para nos ensinar, para nos instruir, corrigir-nos, ó Pai, educar-nos. E a nossa oração, a nossa expectativa é que o Senhor fale conosco através dela. Fale ao coração de cada um nesta manhã, ó Pai. Transforma-nos a partir da tua palavra, nós queremos ouvir tua voz. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração. Que o Senhor encontre um solo fértil na terra do nosso coração para que essa semente germine e dê frutos. Esse é nosso desejo e essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da nossa conversa nessa manhã é na sala de espera. Na sala de espera. E uma sala de espera, ela pode se tornar assim um dos lugares que nós experimentamos assim a mais profunda solidão. O tempo que nós passamos dentro de uma sala de espera, ele nem sempre é o tempo em que a paz, a sabedoria, a confiança e a paciência são experimentadas por nós. Existem diversas situações que podem nos colocar dentro de uma sala de espera. Muitas. Por exemplo, a morte, enfermidades, traição de todos os tipos, separações de todos os tipos, a violência, desemprego, abandono, inclusive uma pandemia viral que a gente ainda experimenta nos dias de hoje. São esses momentos em que as coisas ao nosso redor, elas parecem perder o sentido, elas param de fazer tanto sentido. As contas, elas não batem. O falso controle, aquele controle que nós pensávamos que tínhamos, ele escorre pelos vãos dos nossos dedos e o sofrimento, ele nos atinge como uma flecha que acerta milimetricamente o alvo. Nesse sentido, queridos, a sala de espera é esse lugar de incerteza, é a casa das dúvidas, é a cama do coração desesperançado, da indignação diante das injustiças que cada um de nós experimenta e que nós também observamos as pessoas ao nosso redor experimentar. Curiosamente, são nesses momentos que nós ouvimos algumas frases que são verdadeiras, mas algumas frases que parecem não fazer sentido algum. Quando nós estamos na sala de espera, nós ouvimos essas frases que parecem não ter sentido algum. Como, por exemplo, chega alguém com uma intenção perfeita para você e te diz assim: não desanima, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou a pessoa ainda chega para você e fala assim: Deus está te fazendo passar por essa situação, por essa dificuldade, para que você cresça, para que você aprenda.
Ainda chega outra pessoa e te diz assim: Deus tem um maravilhoso plano para a sua vida, você só precisa confiar nele, porque ele é soberano. A gente escuta essas frases e nós acabamos nos sentindo até culpados, porque nós não encontramos sentido nessas afirmações quando o lugar que nós estamos é na espera. Fica muito difícil de entender por que é que Deus nos deixa no meio do silêncio por tanto tempo, fazendo com que a bondade de Deus ela seja uma realidade muito difícil de ser compreendida por nós. É justamente nessa sala de espera que eu encontro o profeta Abacuque, que nós encontramos o profeta Abacuque. Pouco se sabe sobre Abacuque, mas o que nós sabemos é que esse profeta morava em Judá e ele estava inserido em um contexto assim de extrema injustiça, opressão, idolatria. Nesse tempo, Judá estava provavelmente debaixo do governo de um rei chamado Jeoaquim, um rei que era conhecido pela sua ambição, crueldade e pela sua corrupção. Então, assim, o contexto era de extrema injustiça. Para vocês terem uma noção, os ricos, que eram os donos das terras, eles controlavam os tribunais por meio de propina. Então, Abacuque assim, está indignado com a situação que o cerca, com a situação de injustiça, de impunidade, isso que a gente acabou de ler. Mas eu acho interessante que quando nós falamos sobre os profetas, e vocês sabem disso porque têm escutado reflexões sobre eles, e quando nós olhamos para os textos que foram por eles escritos, quase sempre nós encontramos o relato da mensagem de Deus diretamente direcionada para o povo. Tanto que é o tema, né, da nossa série. Assim diz o Senhor. Então o profeta coloca assim diz o Senhor e direciona a mensagem de Deus para o povo. Mas aqui no texto de Abacuque, nós não encontramos nenhuma sentença dirigida a Israel. Pelo contrário, nós encontramos o diálogo entre o profeta e Deus no que eu chamo de sala de espera. Abacuque ele estava extremamente indignado porque a injustiça, as confusões e a opressão elas reinavam em Judá. De uma forma tão absurda que parecia que Deus nada fazia a respeito. Então o profeta começa a discutir com Deus a respeito dos seus caminhos que lhes pareciam assim incompreensíveis. Abacuque não consegue compreender os caminhos de Deus. E não só pareciam incompreensíveis, senão até mesmo injustos. Então surge uma pergunta para Abacuque que eu acredito que surge para cada um de vocês também, que já surgiu em algum momento da vida de vocês. Como é que nós podemos entender a Deus quando os caminhos dele não fazem o menor sentido para nós? Como entender a Deus quando os caminhos dele não fazem o menor sentido para nós? O grande fato que eu queria dividir com vocês é que a partir dessa conversa entre Abacuque e Deus, nós podemos perceber que a sala de espera é o lugar em que nós somos levados do desespero à confiança. Vou dizer mais uma vez. A sala de espera é o lugar onde Deus nos leva do desespero à confiança. E é curioso, eu estava conversando isso com o Tiago, meu marido, porque quando a gente pensa em espera, a gente pensa em alguém que fica parado, né? Não pensamos em movimentos. Nós pensamos em algo estático. Mas a espera já é um movimento, né? O silêncio já é um movimento. O estar parado já é um movimento. Eu digo que é o ápice do movimento, né? O silêncio e o estar parado. E por isso que eu queria compartilhar com vocês dois movimentos importantes que acontecem na sala de espera. Ou seja, nesse momento em que nós não entendemos a Deus, em que os caminhos de Deus não fazem o menor sentido para nós, e nesse momento em que nós temos a sensação de que Deus não tem feito nada a respeito do que nós vivemos. E o primeiro deles é o movimento de aproximar-se de Deus em lamentação. Olha o que está acontecendo com Abacuque. Abacuque está orando e ele ora da seguinte maneira: até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro sem que você me escute?
Até quando, Senhor, eu vou gritar para você violência sem que você me traga salvação? Ou traga salvação para o povo? Por que você me faz ver injustiça e contemplar maldade? Eu estou te dizendo que a destruição e a violência estão aqui diante de mim. Tem luta e conflito por todo lado, com todo mundo. É por causa disso que a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios, eles prejudicam os justos o tempo todo. E por causa disso a justiça é pervertida. Abacuque diz isso para Deus. Ele está lamentando que a situação de Israel é essa, de violência, de injustiça e de impunidade. Então, quando a gente segue o texto, depois se vocês tiverem oportunidade, ou alguns eu creio que já tenham tido, depois quando a gente segue o texto, a gente vai ver que Deus responde para Abacuque. E Deus responde mais ou menos assim: Abacuque, eu estou trazendo disciplina, eu vou resolver essa situação. E aí agora que o bicho pega, né? Porque daí Deus vai explicar para Abacuque como é que ele está resolvendo essa situação. Como é que ele vai fazer para resolver essa situação que o povo está enfrentando? Então Deus diz assim: eu vou trazer os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra que não lhe pertence. Eu vou trazer eles para disciplinar, para resolver essa situação. Depois de ouvir isso, o profeta ele tem essa oportunidade de retrucar, né? De responder, de falar com Deus novamente. E aí é o momento que Abacuque assim se indigna. Fica assim no ápice da sua indignação. Diz para Deus assim: como é que o Senhor está trazendo a Babilônia para disciplinar Israel? Os seus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Você não pode tolerar a maldade. Então, por que é que o Senhor tolera os perversos? Por que você se cala diante da impunidade? É mais ou menos como se Abacuque dissesse: o Senhor está de brincadeira que vai trazer os babilônios, nação pior do que os israelitas, para poder disciplinar a própria Israel. Como que faz para usar um povo que é mais ímpio do que nós para disciplinar? E aí depois Deus vai contar para Abacuque que ele vai usar os babilônios sim para disciplinar Israel, mas que também vai disciplinar os babilônios, enfim. O que eu percebo aqui nesse diálogo entre Deus e Abacuque é esse movimento importante que eu quero partilhar com vocês. Na sala de espera, nós devemos lamentar. Na sala de espera, nós devemos lamentar. Nós não precisamos chegar a Deus com uma oração de ação de graças. Nós podemos chegar a Deus também em lamentação. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu penso que nós perdemos a capacidade de lamentar. Porque talvez nós entendemos que lamentar é sinônimo de reclamar. E nós aprendemos desde que nós somos crianças que nós não podemos reclamar, porque reclamar é errado. Quando a gente vê uma pessoa que lamenta sobre a situação que ela está inserida, nós falamos dessa pessoa com uma conotação muito negativa. Parece que uma pessoa lamuriosa é uma pessoa que só reclama. Acaba sendo assim tão negativo porque entendemos a lamentação como murmuração. Mas eu quero dizer para vocês que a lamentação bíblica é muito diferente da murmuração. Ela está longe de ser assim uma reclamação vazia e gratuita para Deus. Ela é muito mais do que isso. A lamentação é um recurso bíblico, um recurso que Deus nos deu. Quando a gente fala sobre murmuração, a murmuração é a oração de alguém que já perdeu sua fé. Alguém que vai até Deus e diz: Deus, diante do mal, diante de tudo isso que acontece ao meu redor, não dá mais para crer. É alguém que vai até Deus e diz assim: por que você não deixou a gente morrer lá no Egito? A murmuração é a oração daquele que não tem mais fé. De alguém que diante da dor não consegue mais acreditar em Deus. Consegue somente reclamar. Agora, a lamentação é a oração de alguém que não perdeu a fé em Deus. É alguém que acredita que Deus pode mudar toda a situação de caos e transformar o caos em vida, o caos em bênção, o caos em ordem. Mas é a oração de alguém que não esconde a sujeira do coração.
A oração de alguém que questiona, que expressa suas dúvidas, que expressa a sua incerteza. Então, isso que eu queria dizer para vocês, que a lamentação é um recurso bíblico, um recurso que Deus nos deu. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar diversos textos onde os seus autores lamentam diante de Deus. Nós encontramos na Bíblia esse recurso tão rico que nós banimos das nossas igrejas, do nosso peito, do nosso coração e das nossas orações. Olha para o livro de Lamentações, onde Jeremias usa desse recurso para expressar o seu coração diante de Deus. Ou diversos salmos, onde os seus autores lamentam diante de Deus a situação que vivenciam, na expectativa de que o Eterno resolva a realidade. E mais do que isso, você vai encontrar lamentação até mesmo na boca de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, né, no momento de maior aflição da sua vida, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A lamentação, a oração de alguém que vê a situação, que se angustia diante da situação e que às vezes não compreende, né? Então, assim, isso acontece com todos nós e a gente enxerga isso nas Escrituras. Esse é um grande problema que nós temos, porque na sala de espera, no momento de desespero, na tristeza, no momento em que a bondade de Deus é incompreendida por nós temos receio de orar em lamento. Nós temos medo de nos aproximarmos de Deus através do lamento. Como se Deus fosse alguém dodói, que não pode escutar as coisas que afligem o nosso coração. Como se a gente tivesse que medir as nossas palavras, porque senão Deus vai se ferir, né, com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas. Porque nós achamos que se temos de orar, nós devemos fazer isso compreendendo e anunciando a bondade de Deus, com as palavras mais brandas possíveis, com o coração calmo, confiante e alegre. E não. Então esse é o primeiro movimento da sala de espera. Quando os caminhos de Deus parecem incompreensíveis, e quando nós temos a impressão de que Deus não tem feito nada a respeito do que vivemos, de que Deus está ausente, omisso diante das injustiças, nós nos aproximamos dele em lamentação. Nós olhamos ao nosso redor e percebemos que as coisas estão fora do lugar. Então nós vamos a Deus e dizemos, Pai, você não está vendo que as coisas estão fora do lugar? Nós apresentamos a ele a nossa queixa e aguardamos a resposta que ele nos dá. Então esse é o primeiro movimento. Charles Spurgeon, ele diz assim, converta em oração tudo aquilo que te traz preocupação. É justamente o que o profeta faz e nos ensina a fazer a partir da sua experiência. Eu estava conversando com o Tiago é meu marido, vou citar ele algumas vezes, e a gente estava conversando sobre Abacuque, né? E aí tem um pastor que a gente gosta muito e que um dia compartilhou uma história, uma experiência que ele vivenciou na sua jornada aí ministerial. Ele estava no seu escritório, eu queria compartilhar com vocês. Ele estava no escritório dele e chegou uma mulher que tinha acabado de perder o seu filho, criança, acabado de falecer, de uma forma assim extremamente inesperada, injusta, aquela que você olha e fica assim irado, por que isso aconteceu? E essa mulher foi até esse pastor. Você tá fazendo um barulho, tá fazendo um barulho para vocês também? Não? Acho que era daqui. Graças a Deus, um chiado horroroso passou. E essa mulher chegou para esse pastor e ela começou a falar, a vomitar, eu digo, não foi falar. Ela começou a lamentar essa situação e falar coisas assim que a gente poderia dizer que seriam horrorosas, né? Esse sentimento que ela estava compartilhando, né? E o pastor comentou que o primeiro impulso dele foi querer parar a fala da mulher. Tipo assim, você tá falando muitas coisas ruins, vamos parar, vamos ser mais positivo. E aí ele segurou esse impulso e deixou ela continuar falando sobre aquilo que ela estava sentindo, sobre a incompreensão que ela tinha da bondade de Deus no momento que ela estava enfrentando. E ele foi ouvindo. Até que no final, ela mesma concluiu. Mas ainda assim, diante de tudo isso, eu continuo crendo e nutrindo no meu coração de que Deus é bondoso, de que Deus é soberano, e eu continuo conseguindo confiar nele apesar de tudo isso.
Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Justamente porque esse é o segundo movimento. O segundo movimento que vem depois dessa lamentação, desse coração derramado diante de Deus. Porque depois que a gente se aproxima de Deus em lamento, nós temos a oportunidade de nos unirmos a Deus em confiança. Esse é o segundo movimento, unir-se a Deus em confiança. Olha o que acontece com o profeta Abacuque. Depois dessa conversa dele com Deus, de alguém que cobra a Deus, que questiona a Deus diante das injustiças, nós temos uma das mais belas declarações de fé que a gente encontra nas Escrituras. Feita pelo mesmo profeta, Abacuque. E eu queria fazer uma experiência um pouquinho diferente com vocês. Eu queria, assim, que vocês tivessem um tempo, não sei se você sentia vontade, de fechar os olhos mesmo e escutar essa declaração que eu vou compartilhar com vocês. Acalma o coração, aquieta aí a mente, a alma, e eu vou compartilhar com vocês essa declaração de Abacuque. Olha o que Abacuque diz para Deus. Ó Eterno, eu ouvi o que os nossos antepassados disseram de ti. Eu fiquei paralisado e eu caí de joelhos. Por isso, Pai, faz entre nós o que fizeste entre eles. Por favor, opera entre nós como operaste entre eles. E quando executares algum juízo, o que é necessário, lembra-te também da tua misericórdia. Os céus, eles resplandecem com seu brilho. Os louvores ressoam por todo o canto da terra. A claridade das nuvens, como a aurora, explode e se expande. E os relâmpagos, eles saem da sua mão. Que poder escondido nesse punho! O Senhor olha em volta e as nações tremem. As montanhas antigas, elas viram farelo. E as velhas colinas desmoronam como um balão murcho. Os caminhos que Deus escolhe, eles são muito mais antigos do que as montanhas e as colinas dos tempos passados. Irado, marchaste pela terra e furioso esmagaste as terras pagãs. O Senhor saiu para salvar o teu povo especialmente escolhido. Aplicaste uma surra no rei da maldade e deixaste-o nu da cabeça aos pés. Suspendeste sua cabeça na mesma lança que ele usava e eliminaste o exército dele. Estes foram espalhados pelos 4 ventos e viraram comida de tubarão. Quando eu ouvi isso, Senhor, o meu estômago virou. Balbuciei e gaguejei e os meus ossos viraram água. Eu balbuciei e gaguejei de novo e me sentei para aguardar, tranquilo, o dia do juízo que descerá sobre aqueles que nos atacam. Por isso eu te digo, Pai, mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras elas não amadureçam, mesmo que não se colha azeitona nenhuma e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estribarias sem gado algum, desde já cantarei um louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, o meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Eu me sinto fortalecido e encorajado, porque o Senhor faz dos meus pés como os do cervo, faz-me correr muito rápido e faz-me andar sobre lugares muito mais altos do que eu poderia imaginar. É isso que Abacuque responde para Deus depois de se aproximar dele em lamento. Abacuque termina a sua oração exercitando a sua memória. E a gente estava falando disso hoje no pequeno grupo. A Gil levantou esse questionamento e eu achei brilhante. Porque ele não simplesmente começa a dizer a Deus do nada, ainda que a figueira não floresça. Seria muito mágico se fosse assim, né? Ele não diz assim do nada. Abacuque termina a sua oração exercitando a sua memória. Na sua última resposta a Deus, o profeta ele começa a lembrar dos feitos do Senhor.
da grandeza e da bondade no eterno, da identidade de Deus, do Deus que ele depositava a sua fé. Gente, como essa atitude é importante quando nós estamos dentro da sala de espera. Porque é por meio do exercício da memória que nós podemos, enfim, nos unir a Deus em confiança. Quando eu me lembro de quem Deus é, daquilo que Deus já fez na história, na criação, na minha vida, na vida do outro, a minha fé vai sendo fortalecida. A memória, ela faz isso com a gente. Essa lembrança, ela traz sentido para o presente. E nesse sentido, o esquecimento ele é um perigo. Ele nos cega. Ele limita os nossos olhos às circunstâncias que nos cercam no momento. O esquecimento ele nos impede de enxergar o cuidado que Deus tem tido com a gente no passado e no presente. Por isso eu queria convidá-los a lembrar-se e a exercitar a memória de vocês. Como diz Jeremias, naquele texto que acho que todos vocês conhecem. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nos momentos difíceis da vida, eu queria te pedir para que você se lembre de que Deus tem te sustentado, em cada detalhe. Eu queria pedir para que você se lembre de tudo que Deus já te proporcionou. Se lembre de quem Ele é, de que a presença dEle é uma realidade na sua história. O próprio Jesus diz para cada um de nós que estaria com a gente até o fim dos tempos. Quando a nossa memória é trabalhada, a nossa fé é fortalecida, é quase que um processo único. Quando eu me lembro e essa memória é ressignificada, ela se transforma em fé. Eu lembro de tudo que Deus faz, eu olho ao meu redor e é impossível não entender e não observar a grandeza de Deus. Então eu me lembro de quem Ele é. E aí eu creio que de fato Ele é amor e bondade, mesmo quando as circunstâncias não me mostram isso. Quando eu me lembro do que Deus já fez na história, eu deposito a minha fé e a minha fé na bondade dEle e no amor dEle. E essa bondade, essa misericórdia de Deus, elas nos perseguem, né? O salmista vai dizer, elas correm atrás de nós. Então, esse movimento é importante, da memória que nos traz fé. E ter fé é confiar em Deus, é entregar-se, é depositar o coração nele. Vivendo assim com essa certeza de que ele é suficiente. De que, de fato, o amor dele é uma realidade presente para nós. Que nos alcança diariamente, o tempo todo. Essa fé muda a nossa forma de enxergar a vida, as pessoas, as circunstâncias que nos cercam. Eu queria até compartilhar com vocês, para vocês entenderem isso, com uma experiência minha. Eu morei no seminário, eu fiz 2 faculdades de teologia, e a primeira eu morava lá integralmente, na FLAM, lá em Arujá. E assim, gente do céu, que tempo difícil. Difícil. Eu passei, assim, muitas situações muito difíceis. Assim, meu pai é pastor, minha mãe também é teóloga, tem vivência na fé. Então, eles sabem que as dificuldades surgem. E para vocês terem uma noção, difíceis a ponto dos meus pais apelarem para eu largar tudo e voltar embora. Chega, a gente não quer mais você vivendo toda essa humilhação, toda essa dificuldade, larga tudo e venha para casa. Você tem família, a gente vai cuidar de você. Enfim, só para vocês entenderem. E aí teve um dia que eu estava lá no seminário e eu falei assim, chega, basta, eu não aguento mais. Talvez eu chore, porque toda vez que eu falo desse momento, eu me emociono. Foi muito precioso para a minha história. E lá onde eu morava é um vale, é maravilhoso, é um lugar assim de contato com a natureza que é difícil encontrar igual. É um vale muito bonito, Jovens da Verdade. Lá dentro do acampamento Jovens da Verdade. E eu falei assim, chega, acabou, eu vou arrumar minhas coisas e eu tô indo embora. Arrumei a minha mala, deixei a mala na porta do quarto e desci, sentei em frente a um lago. Eu tinha assim uma visão do alto, né, das montanhas, das árvores, enfim. E acho que o José compartilhou, né? Mudou aqui para mim. E
eu comecei assim em silêncio, eu não conseguia falar nada com Deus, mas eu estava em silêncio, observando e falando, gente, eu vou largar tudo e eu vou embora. E aí, de repente, estava sol, era de dia, de manhã, o sol estava batendo sobre todas as árvores, e aí, de repente, em cima de uma árvore específica, o sol começou a piscar. Eu falei, gente, eu tô ficando louca, né? Sabe quando você tá de noite e alguém pisca com a lanterna, assim, acende e apaga a luz, como quem te chama? Ficava fazendo isso em cima da árvore, e eu sem compreender o que estava acontecendo, me sentindo assim, muito boba. Falei, cara, Deus tá me falando para ir ali debaixo daquela árvore. Desci dando risada de mim mesma e desci e fui embaixo dessa árvore que estava piscando. E eu não sei explicar como para vocês, mas Deus falou comigo. Eu não ouvi a voz dele, como vocês me ouvem agora, mas Deus falou comigo e ele me disse assim: deixa eu explicar para vocês primeiro. Era uma amoreira, a árvore, ela estava num barranco, quase que caindo, mas ela era uma árvore robusta, assim, as raízes dela eram muito firmes. E o solo era cheio de pedrinhas, e no meio das pedrinhas tinha umas florzinhas amarelas nascendo. Tava começando a nascer as amoras, né, ficando maduras, e o vento batia, algumas folhas caíam, enfim, estava acontecendo isso com a árvore. E aí Deus me disse assim, eu vou compartilhar com vocês isso que é muito especial para mim. Você é como árvore plantada onde eu quero. Eu dou a direção e você vai. Você é como árvore que sente o bater forte do vento e em meio a esse vento vê a minha luz brilhar sobre as suas folhas. É a minha luz que te ilumina e revela a minha grandeza em você. Você é como árvore plantada em mim. Não importa se o solo é repleto de pedras, se ele é plano ou se é um barranco. As suas raízes estão firmes em mim, o seu Deus, o seu alicerce. Aonde você estiver, haverá vento, mas também haverá flores e frutos bonitos. Então não se esqueça, eu te dou a direção e você vai. Porque aonde você for, com a minha voz a guiar os seus passos, você dará fruto e iluminará o caminho. Escute a voz do seu Deus e descanse na sua grandeza. Eu fico emocionada. Toda vez, já faz uns 4, 5 anos. E às vezes eu fico, Deus, eu queria viver essa experiência todo dia. Poder ouvir assim a tua voz falando comigo e ter essa certeza, essa fé que tira para mim esse desejo de lamentar diante das circunstâncias. E eu lembro que eu saí dali daquele momento chorando, né? E eu desarrumei a minha mala e coloquei tudo no lugar e prossegui. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque tem momentos na minha jornada em que as circunstâncias me fazem questionar a bondade de Deus. Eu vejo tanta injustiça e tanta coisa que não faz tanto sentido que eu fico como Abacuque, sabe? Indignada. Deus, aonde o Senhor está? Será que você não vê a injustiça que eu e as pessoas ao meu redor estão sofrendo? E aí, sabe o que eu faço depois de me dirigir a Deus em lamento? Eu me lembro. Eu me lembro do que Deus já fez na minha vida. Eu me lembro de tudo o que Deus já realizou na história da humanidade. Eu olho para as coisas ao meu redor e é impossível não acreditar que a bondade e o amor de Deus estão me perseguindo, estão me acompanhando. Isso fortalece a minha fé. E aí, meus queridos, não tem circunstâncias que me façam duvidar. Mas é um processo, porque daí sim eu consigo me unir a Deus em confiança. É isso, exercitar a memória e a fé. É um exercício que nós precisamos fazer na sala de espera. Porque somente Deus é capaz de nos levar do desespero à confiança quando aqui estamos. Primeiro, nós nos aproximamos do eterno em lamento. Isso é um culto que nós prestamos a Ele. É forte isso que eu estou dizendo, mas nós adoramos a Deus quando colocamos os nossos questionamentos e derramamos o nosso coração diante dEle. Mas para que a partir desse diálogo, onde eu expresso a minha queixa e aguardo a resposta do eterno, eu possa me aconchegar nele por meio da confiança. Não é só mais me aproximar, mas eu possa me entregar nele, a ele, por meio da confiança.
E eu faço isso porque Deus me ajuda a exercitar a minha memória e a minha fé, a partir de quem Ele é, a partir dos seus feitos, a partir do seu cuidado impresso na história do mundo e na minha e na sua história. Então eu me lembro de quem Ele é, de tudo que Ele fez e eu creio na sua bondade, mesmo quando tudo dá errado. E além de tudo, quando o profeta fala, ele começa a lembrar do que Deus fez na história, mas nós temos algo para lembrar todos os dias, que, cara, é difícil lembrar disso e não acreditar que Deus é bom e que o amor dele dura para sempre. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, para a vida de Jesus, para o seu ministério, por tudo que ele fez e continua a fazer por nós, nós nos lembramos do amor e da bondade de Deus. E nós podemos sim, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas que a sala de espera nos reserva, nos unir a Deus em confiança. Mesmo em meio ao silêncio, nós podemos ter as nossas lágrimas enxutas depois de lamentar tudo aquilo que nós experimentamos. Mesmo em meio ao silêncio, nós podemos experimentar nossa alma sendo renovada pelo fôlego que o Espírito Santo sopra em nós. E aí nós podemos dizer como o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, ainda que tudo de errado aconteça, mesmo assim eu posso dizer que eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como do cervo, me faz andar por lugares altos, altíssimos. Então essa é a oração que eu queria fazer por vocês, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu oro a Deus para que continue soprando esse fôlego no coração de cada um de vocês, para que vocês sintam esse ar encher a vida, o ser inteiro de vocês. E eu queria que vocês tivessem um tempo agora de fechar os seus olhos, de pensar sobre isso que nós conversamos. E eu vou cantar um trechinho de uma canção, que é a conclusão. Diante disso, é a única coisa que eu consigo fazer, me render ao Eterno. Então, feche os seus olhos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E mesmo quando as coisas ao nosso redor parecem estar dando tudo errado, e mesmo quando a injustiça é avistada por nós, ó Pai, nós podemos chegar até a Ti, nos aproximar de Ti em lamento, acreditando, sabendo, crendo que o Senhor vai nos auxiliar para que nós possamos nos unir a Ti em confiança. Nos ajude, ó Pai, a exercitar a nossa memória e fortalece a nossa fé, porque assim como diz a sua palavra, o justo viverá pela fé. Então que a nossa fé seja fortalecida, que o Senhor nos dê experiências contigo, que nos façam, ó Pai, crescer e que nos possam ajudar, ó Deus, a anunciar a tua salvação, o teu cuidado e o teu amor para o mundo, para as pessoas ao nosso redor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.